Olá, pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia e hoje quero falar um pouquinho sobre o parto da Rubi. Para quem não viu o vídeo do parto, eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser acompanhar. E como eu não falei muita coisa sobre o parto no vídeo, né? Eu foquei mais assim no parto em si. Hoje eu quero falar um pouco. Primeiro, pelo o porquê, né? Porquê do parto em casa. É uma decisão que eu tomei, assim, eu já vinha pesquisando, buscando informações sobre o parto em casa durante toda a minha gravidez, né? Eu pesquisei e assisti muitos, mas muitos vídeos de diversos profissionais, obstetras, enfermeiro obstetra, ginecologista, terapeutas pélvicos, psicólogos, e foram muitos vídeos. Eu não vou citar nenhum aqui, porque realmente foram muitos vídeos que eu assisti relacionados aí à gravidez, a parto, pós-parto, e todas as informações que eu recolhi fizeram, né, ajudaram, né, na minha decisão de ter, né, um parto em casa. E quando eu decidi, eu já estava com 7 meses, né, quando contei a minha decisão para o Silvano, né. E por quê? Não é uma decisão que caberia só a mim, né? Ele teria que concordar também, né? Então, quando eu contei para ele, ele ficou meio assim, né, assustado, né, porque ele não esperava. Mas depois que eu passei para ele todas as informações que eu reuni, né, em todos os vídeos que eu assisti, alguns vídeos eu mostrei para ele e tudo. Aí ele, a primeira coisa que ele me perguntou foi, mas e se tiver algum problema, alguma complicação? Aí eu falei para ele, a gente chama o SAMU e deixa o SAMU na porta de prontidão caso aconteça alguma coisa inesperada. Por quê? Quem são, né? Quais são os partos que podem ser realizados em casa? Qualquer parto, né, em que a gravidez esteja correndo bem, né? Que é uma gravidez normal, comum, com mínimo de risco, e onde a mãe está bem e o bebê também, né? Com mínimo de risco, por quê? Porque não existe gravidez sem risco, né? Por mais que seja uma coisa normal, uma coisa natural, a gravidez, todas elas apresentam 2% de risco. Mas isso não é nada se levarmos em conta que risco todo mundo corre todos os dias, né? Se a gente parar para analisar, acho que ninguém pensa nisso, mas se a gente parar e pensar, todos os dias a gente pode acordar, mas a gente tem pelo menos 1% de chance de não concluir aquele dia. Porque qualquer coisa pode acontecer, e isso com qualquer pessoa, independente de estar doente, de estar saudável, de estar grávida ou não. Pelo menos 1% de chance de não concluir o dia, todos nós temos. No caso de uma gravidez, essas chances são 2%, porque aí já são duas vidas, né? Uma pode ficar e a outra não. Ou as duas podem não completar a missão. Então, se a gente parar para analisar isso, 2% não é nada, né? Então, assim, a ideia, a princípio, era chamar o SAMU bem no finalzinho, né, quando já estivesse quase nascendo, porque a base do SAMU fica aqui a 3 quilômetros da minha casa, então não ia demorar para chegar. E quando eles chegassem, a bebê já teria nascido, ou estaria quase nascendo, e se tivesse algum problema, alguma complicação, né, eles já fariam ali os primeiros atendimentos. Porém, com o passar do tempo, né,
o Silvano, ele ficou tão confiante, né? E onde a confiança, né? Domina muito, né? A nossa mente, né? É que controla, né? Tudo o que a gente faz, né? Então, assim, o Silvano colocou um pensamento positivo tão forte, né, na mente, e ele gostou tanto da ideia, né, do fato ali da neném nascer aqui sem nenhuma intervenção, que ele falou, não vai chamar SAMU também não, que vai dar tudo certo, né? E a confiança é a base de tudo. Então, a partir do momento que ele confiou, eu também achei o SAMU desnecessário, então a decisão estava tomada, né, por nós dois, e ficamos apenas aguardando. Não falei nada para ninguém sobre isso, por quê? Porque eu queria evitar exatamente as críticas, né? Porque é algo que se eu falasse, eu vou ter a minha neném em casa, não vou para o hospital, todo mundo ia criticar, todo mundo ia falar, por quê? Porque nem todo mundo está psicologicamente preparado igual nós estávamos, né? Então, eu falei, vamos fazer e depois a gente divulga, porque se a gente falar, a gente vai ter dor de cabeça, né? Então, não falei nada sobre a decisão, mas continuei buscando todas as informações necessárias que eu precisava e colocamos tudo em prática, né? A neném, eu comecei a sentir as primeiras contrações às 4 horas, por volta das 4, 4:30 da manhã. Mas não pegou ritmo, né? Eu tive umas 3 contrações acompanhadas de cólica, que foi o que diferenciou, né? A contração do trabalho de parto para a contração de treinamento, que são as contrações de Braxton Hicks, que eu senti durante toda a gravidez, né? Que são contrações leves, são suportáveis, são só incômodas, né? Mas não tem ritmo e também não é acompanhada de cólica, né? Então, assim, quando eu senti as contrações com cólica, eu já comecei a marcar que era ali o início do trabalho de parto. Isso às 4 da manhã. Porém, durante todo o dia foi assim, normal. Eu fiz tudo que tinha de fazer, eu fiz replante, eu arrumei algumas coisinhas ali no espaço do cachorro e tirei planta do chão, coloquei em vaso, desenformei vaso de cimento. Silvano estava mexendo na obra, eu auxiliei ele ali em algumas coisas durante o dia. De vez em quando eu sentia uma contração aqui, outra ali, as cólicas permaneciam, mas tudo muito suportável. Aí, por volta das 6 horas, né, das 18 horas, foi quando eu comecei a sentir que as contrações estavam ali um pouco mais ritmadas, ainda distante uma da outra, bem leve, mas começou a vir com mais frequência, né? Mas eu ainda não estava contando o tempo. A partir das 8 horas, né, foi quando eu comecei a contar, né, o tempo, e as contrações estavam com intervalo de 15 minutos. Foi quando eu comecei a gravar, né, para vocês. E nisso, estávamos todos aqui no quarto, o Silvano, as crianças, a minha mãe, todo mundo aqui, né? E eu caminhando aqui no quarto o tempo todo, né? Separei as roupinhas que a neném ia usar e a Rubi tá dormindo. E aí separei as roupinhas, ficamos todos aqui, né? Conversando e ouvindo música, deixamos o som ligado, né? E tranquilo, né? Monitorando as contrações. Por volta das 9 e pouquinho da noite, as contrações começaram a ficar de minuto em minuto, né?
ficaram mais intensas de minuto a minuto. Foi nesse momento que as crianças, tiramos as crianças do quarto, tiramos a minha mãe também do quarto. O Kevin queria por tudo ficar, né? Porque ele queria ver a irmã dele nascer, mas o Kevin é pequenininho, o Kevin vai fazer 9 anos agora, dia 15. E eu falei, não pode não, meu filho, fica lá fora, quando a neném chorar, você vem. Aí tiramos as crianças do quarto e o Kevin ficou sentado na porta do quarto o tempo todo. Do tanto que ele queria ter ficado no quarto, né? Mas não era possível deixar ele ficar, né? Então, ficamos só Silvana e eu no quarto. Esquentamos água, colocamos numa garrafa para fazer massagem nas costas, porque as contrações, de acordo, elas vão se intensificando, a dor nas costas aumenta bastante. Então, uma garrafinha de água quente para massagear ajuda um pouco a aliviar. A posição para o parto, no caso, para não lacerar, a melhor posição é de 4 apoios, né? Em 4 apoios ou de lado. Tentei ficar em 4 apoios, mas cansa, né? Tanto os braços quanto as pernas. Então, eu optei de última hora ficar de lado. Mas só que de lado é a melhor posição. Por quê? Porque você está deitada, né? A posição favorece bastante a passagem do bebê, porque não prende, não fecha o espaço de passagem. E é a que melhor evita ali a laceração. Então, fiquei de lado, me posicionei de lado. Muitas pessoas perguntaram, quem filmou? Fui eu mesma que filmei, né? E filmei bastante, porém a maioria eu não podia postar. Então na edição eu tive que cortar bastante partes, né? Porque eu tive que decidir até que ponto eu poderia mostrar, né? E acabei cortando bastante para não ficar nada assim muito explícito. Mas fui eu mesma que filmei, né? Durante os intervalos ali das contrações, eu mudava a posição da câmera, tentava pegar um ângulo melhor, mas realmente não dava para filmar, para expor tudo. Então, na edição cortei bastante partes, mas fui eu mesma que fiz as filmagens. E o trabalho de parto em si, né? Algumas pessoas perguntaram, né? Se quem fez o parto foi meu marido. Bom, meu marido é quem estava comigo, né? Quem me acompanha, né? Nem precisei falar no vídeo, porque quem me acompanha conhece toda a minha família, conhece o Silvano, né? Mas para quem não conhece, ficou a dúvida, né? Quem é o parteiro? O pai da criança? Quem fez o parto? Meu marido, tá? Mas meu marido que estava comigo, né? Porque quem faz parto normal, quem faz é a mãe e o bebê. Porque até se a mãe estiver sozinha, não tiver ninguém para ajudar, o bebê vai nascer de todo jeito. Por quê? A mulher, ela sabe parir e o bebê sabe nascer, né? No caso, o que o meu marido fez foi me auxiliar nesse momento, porque se ele não tivesse aqui, tudo que ele fez, eu teria que ter feito, né? A minha bolsa, a bolsa com líquido amniótico, ela não se rompe, né? Nenhum dos meus partos ela se rompeu, né? Para algumas mulheres, o rompimento da bolsa é o primeiro sinal, né, do trabalho de parto. No meu caso, não. O meu fica as contrações até o final, é o primeiro sinal, são as contrações. E a bolsa só se rompe na hora mesmo da parte ativa do parto, né? E foi o Silvano que rompeu ela, né? Então, assim, se ele não tivesse comigo, eu teria que fazer o rompimento. Depois do rompimento da bolsa, a cabecinha da neném passou. Isso aí é natural, passa sozinha. O que o Silvano fez foi fazer pressão no ponto da episiotomia, porque como eu tive 2 partos normal hospitalar,
Foi feito o procedimento sem meu consentimento, sem nem sequer me perguntar se podia ser feito. A episiotomia, para quem não sabe, é um corte cirúrgico que o médico faz no períneo para aumentar o tamanho de passagem para o bebê nascer mais rápido. Porém, é um procedimento considerado violência obstétrica, né? Não é permitido mais o uso, porém, todos os médicos fazem, pelo menos os médicos de formação mais antiga. Isso aí é um procedimento dos anos 1800, né? E até hoje tem médicos que fazem esse procedimento, apesar de ser já considerado proibido. E eu tive, né, a episiotomia nos 2 primeiros partos. Então, o que o Silvano fez foi fazer pressão no ponto da episiotomia para evitar que tivesse laceração naquele ponto, né? Porque é onde eu imaginei que seria o ponto mais frágil, porque como já foi cortado 2 vezes e costurado, poderia abrir novamente. Então, ele fez pressão naquele ponto para não abrir. Naturalmente, a cabecinha da neném passou, e tanto que o bebê sabe nascer que sai sempre na posição certinha, a cabecinha, o rostinho virado para trás em relação ao corpo da mãe, né? Aí saiu a cabecinha virada para trás, né, em relação ao meu corpo, e automaticamente a bebê faz um movimento de girar, ou para a esquerda ou para a direita, ela gira sozinha para passar o ombro, porque na posição que a cabeça sai, o ombro não passa. Então, ela sozinha, o bebê sozinho vira, né, de ladinho, e o ombro passa um lado de cada vez. Isso, gente, é natural. O bebê sabe nascer. Então, no hospital, o médico força a virada do bebê, né? Então, já é um procedimento que é desnecessário, né? Tudo isso é feito para acelerar o processo, né? Então, mas que é necessário, não é. O bebê sabe nascer. Ele sabe o momento de virar e de se posicionar para a passagem do ombro. E outro procedimento que é feito também no hospital, e também desde os anos 2000, desde o ano 2000 é proibido, é a manobra de Christeller, que é a pressão que a enfermeira, né, ali que auxilia o médico na hora, faz, né, que ela simplesmente ela se apoia, ela se debruça com o peso do corpo em cima da barriga para forçar o neném a sair. Isso também é uma manobra proibida, mas aconteceu no parto dos meus 2 filhos, né? Apesar de ser proibido desde 2000. Meu filho nasceu em 2006, o mais velho. Em 2013, o Kevin nasceu, e esses procedimentos foram feitos, né? Apesar da proibição. Então, já com a Rubi, não foi necessário nada disso. Foi tudo bem natural. Tudo mais normal, mais natural possível, e ela tá aí para provar que isso não é necessário. Toda mulher é capaz de ter, né, o seu parto ali normal, sem intervenção nenhuma. Tanto que, se não tiver, o bebê vai nascer de todo jeito, né? Então, assim, foi tudo bem normal, tudo bem natural. Quando a neném... A hora que o ombro passa, o resto do corpo sai automaticamente. É bem rápido. Então, o Silvano pegou ela, né? Se eu tivesse sozinha, eu teria que pegar. O Silvano pegou ela, deu uns tapinhas, virou ela de bruços, né? Porque o líquido que ela engole durante o trabalho de parto, ela mesma expele, né? Então, o Silvano viu, né, o líquido saindo, né, da boca dela. No caso de uma cesariana, que o bebê é tirado à força, ali através de uma cirurgia, o bebê não expele o líquido, né? Quando o meu segundo filho nasceu, foi de cesárea, porque ele estava sentado. Eu vi a enfermeira colocar uma bombinha na boca dele e sugar o líquido, né? No parto normal isso não é necessário, porque a própria força que o neném faz para nascer
ele já espelha esse líquido. Então, o Silvano viu ela expelindo o líquido amniótico que estava na boca dela. Ele deu uns tapinhas nas costas, que é necessário para o neném assustar, porque é esse susto que o bebê leva é que desentope as vias respiratórias e faz com que o bebê comece a respirar, né? E aí ela chorou. Nessa hora o Kevin correu para chamar os irmãos, porque ele estava o tempo todo lá na porta. E o cordão parou, quando o cordão parou de pulsar, né? O Silvano fez o clampeamento, né? E fez o corte com uma tesoura esterilizada e enxugou ela com uma toalhinha e me entregou. Essa parte vocês viram, né? Eu deixei no vídeo. E aí o Silvano colocou um lençol em cima de mim por conta da quantidade de sangue que tinha na cama e chamou as crianças. As crianças vieram, né, conhecer a Rubi e depois tiramos novamente as crianças do quarto e para a retirada da placenta, né? Então, aí o Silvano puxou pelo cordão umbilical e ele foi puxando devagarzinho a placenta e ela saiu. É bem natural, mas assim, se não puxar a placenta, ela fica, né? Porque aí já, depois que a neném nasce, praticamente já não tem mais contração para poder, né, expulsar ali a placenta. Então, ele puxou pelo cordão ali, devagarzinho, a placenta foi saindo e logo em seguida as crianças voltaram para o quarto, o Silvano foi dar banho na bebê. O banho eu não consegui filmar, mas filmei ele colocando a roupinha, as crianças tudo aqui junto, ajudando. E depois que a neném já estava de banho tomado, eu levantei, fui tomar banho também, fui sozinha. Normalmente no hospital eles não deixam a gente levantar com menos de 3, 4 horas depois do parto, eles não deixam de jeito nenhum. Mas eu levantei, tipo, uma meia hora depois da neném ter nascido, eu levantei, fui tomar banho, o Silvano ajeitou o quarto, trocou os lençóis, né? Limpou tudo e eu saí do banho, peguei e fui amamentar ela, né? Então, assim, com uma hora, né, depois que ela tinha nascido, eu já amamentei ela. Isso é o recomendado, né? O bebê mamar na primeira hora de vida. Porém, nenhum dos meus filhos que nasceram em hospital mamaram na primeira hora. Por quê? Eles não deixam a gente levantar antes de 3 horas, né, do parto. Isso eu tô falando pela minha experiência, foi o que aconteceu comigo, né? Eu tive 3 partos em 2 hospitais diferentes e aconteceu do mesmo jeito nos dois. Então, assim, meus filhos não mamaram na primeira hora de vida. A Rubi mamou. Então, assim, foi tudo muito natural, tudo muito perfeito. E para quem não conhece violência obstétrica, para quem acha que tudo é normal, que os procedimentos médicos são normais, são necessários, eu vou sugerir para vocês, o único vídeo de todos que eu vi, eu vou sugerir um para vocês assistirem. Quem quiser, quem tiver coragem de assistir, ou tiver curiosidade de saber o que são procedimentos desnecessários, o que é violência obstétrica. Todas as violências obstétricas que uma mãe pode passar na hora do parto, eu acho que se resumem a esse vídeo, que é o vídeo, eu vou deixar aí na descrição, que é o vídeo da Chantal, uma influenciadora digital que sofreu, eu acho que a pior violência obstétrica que alguém pode sofrer, ainda mais considerando que ela teve um parto, ela pagou por um parto humanizado, mas de humanizado não teve nada no parto dela. Eu vou deixar o link aí na descrição para quem quiser ver, né? E vai ver a diferença entre o parto dela e o meu, né? Então, assim, se eu tivesse que optar em ter mais filhos
através de um parto natural, eu teria, quantos fossem precisos. Eu me arrependo de não ter tido os outros da mesma forma, porque simplesmente é mágico, é um momento mágico. Tudo aquilo que eu senti falta nos meus outros partos, eu tive no parto da Rubi. Foi assim, realmente um sonho, né? Então, é essa parte que eu queria contar para vocês nesse vídeo. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Se gostou do vídeo, deixa aí o seu like, se não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Eu espero sempre contar com a sua presença. Vou fazer outros vídeos falando mais sobre o parto, né? Porque tem muita coisa ainda para falar, para divulgar, que eu tenho certeza que vocês estão também aí, que muitas dúvidas ainda vão surgir e eu vou compartilhar tudo com vocês. A questão do registro, como é que fica quando nasce em casa, a questão de algumas leis, eu quero compartilhar com vocês também, né? E então, se você tem curiosidade de saber, não é inscrito, se inscreve aí para você acompanhar todos esses vídeos, né? E eu vou ficando por aqui, te agradecendo mais uma vez. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.